Estamos de volta com o Bom Dia Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Estamos aqui hoje apresentando o programa no lugar do meu amigo Tião Silva, que está neste momento mediando, um debate promovido pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, o Sindisplac, com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco. São 7 no total, candidato demais. Dizem que quando há muitas opções, o que seria solução acaba se tornando um problema, 7 candidatos disputam a Prefeitura de Rio Branco. Imagine se fosse uma prefeitura sadia, do ponto de vista financeiro. Todo mundo sabe as dificuldades que vão encontrar, mas no momento todos têm as soluções na palma da mão. Veja o debate, acompanhe os debates, acompanhe as entrevistas na TV. Nós vamos fazer uma série de debates também, aliás, de entrevistas, provavelmente a partir da semana que vem, com todos os candidatos. Outros meios de comunicação já estão fazendo também, e entidades como o próprio Sindisplac e o DCE da UFAC estão também promovendo. O DCE promoveu o primeiro, no sábado passado vai ter um outro, ainda nesse primeiro turno, provavelmente no dia 12. Eles vão definir ainda a data. É isso. Nós estamos aqui agora com o professor Alex Barros, ex-bancário, especialista em planejamento e investimento financeiro. É um dos pouquíssimos aqui na nossa região. Por isso que é sempre bom tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui novamente, poder nos atualizar e também atualizar os nossos ouvintes aí, os nossos telespectadores. Professor, a gente sempre fala nos cursos preparatórios que qualifica o profissional do mercado financeiro, CPA 10, CPA 20, o primeiro mais voltado ao atendimento e o outro a investimento. Aí eu pergunto o seguinte, só a Anbima é qualificada para emitir esse tipo de certificado no Brasil? Exatamente. A Anbima ela é uma entidade de autorregulação, é uma associação, Como associação, ela autorregula o mercado de investimentos. Quem participa dessa associação? Os bancos, as corretoras, as distribuidoras. Então, é uma forma de profissionalizar o mercado. Então, cabe à Anbima a certificar, ela escolhe quem vai aplicar a prova, de modo geral, mas ela que certifica, ela que dá lá o chavão, o certificado falando que a pessoa está apta a atuar no mercado. Nós temos o CPA 10 e CPA 20, que é algo mais básico, mas temos também o CEA, que é especialista em investimentos, e temos também o CGA, que é um gestor de carteira, bem acima. São bem acima, então todos eles passam pela Anbima. A outra certificação que existe é da Ancor, que eu também tenho essa, que é ligada à CVM, que é ligada mais ao mercado da Bolsa de Valores, mercado de investimentos. Associação Nacional de Banco de Investimento e Mercado Aberto, Anbima. Exatamente. Aqui no Acre, eu acho que poucos têm isso, Hoje, na verdade, essas qualificações? Hoje, na verdade, o CPA 10 e CPA 20 é uma exigência básica para você ingressar no mercado financeiro. Então, hoje, os bancos, eles priorizam a contratação de pessoas que têm a certificação. Então, o bancário, que é de banco público, ele precisa do CPA 20 pelo menos para chegar à gerência ou para se tornar gerente. O CPA 10 agora, para atender ele normalmente, não. Não, mas se ele almejar uma ascensão na carreira, tem que ter as certificaórgão sem isso, no banco privado não contrata mais sem certificação. E aí, Muniz, nem que a organização queira. Não, porque o órgão de autorregulação não permite, ele está tirando. Aliás, nem não, mesmo que... O que acontece? Na verdade, isso aí, qual é o pré-requisito? 2º grau. Então, você se prepara para a prova, você se qualifica. Só para você ter uma ideia, eu dei um curso presencial em março, e dos nossos alunos, 3 deles estão trabalhando no mercado financeiro. Que bom, né? Os que passaram, pelo menos, porque assim, tem que fazer a prova. Abriu uma janela já. E com certeza. E esse outro que você ofereceu agora recentemente, mês passado? Então, esse, na verdade, nós temos, além do CPA 10 e CPA 20, porque o mercado financeiro ele é muito regulado, como eu falei. Além dos bancos, hoje também há uma exigência que os correspondentes também certifiquem. Nós temos certificação chamada... Mas espera aí, os responsáveis ou quem faz o atendimento? Não, todo mundo. Quem trabalha em lotérica, quem trabalha em correspondente bancário, quem trabalha na parte de financiamento em concessionária, você também trabalhou com crédito, tem que aquele lá, o pessoal da garagem que vende carro? É para ter. Se ele trabalha... Não, porque na verdade ele não é o ponto final do financiamento.
Ele tem vários. O intermediário. Agora o intermediário tem que ter. Mas, por exemplo, uma concessionária que tem o seu banco próprio, tem que ter alguém lá. Quem oferece o crédito tem que ter a CA300, que é para quem trabalha com crédito. E para quem trabalha no mercado imobiliário, tem a CA600. É outra certificação. O importante salientar é que há no mercado financeiro uma série de portas abertas, uma série de oportunidades, inclusive de empreender. Você com certificação dessa, CA300 ou CA600, você hoje, os bancos, inclusive fora do estado, estão procurando pessoas para poderem fazer essa intermediação. Hoje o mercado bancário está muito dinâmico, as fintechs elas estão querendo chegar em todos os lugares. Sem vínculo empregatício, só uma parceria. Vínculo. Você abre o seu correspondente, é um parceiro. O seu CNPJ, no mercado imobiliário, você recebe aí 1% do crédito. Isso se estende também às financeiras? Também as financeiras. Também precisam. Então, todo mundo tem que ter. Então, o que o nosso telespectador tem que entender? É preciso que você possa estar preparado. Isso é empregabilidade. É você estar apto a assumir uma vaga em qualquer lugar. Vamos falar de algo que está entrando na moda. São apenas 3 letras. Pix. O que ele representa além de um simples aplicativo? Muniz, vai se reportar rapidamente a 2002. Em abril de 2002 só existia o DOC. O DOC ele tinha um certo monte de entrave. Qual entrave? Você mandava, ele podia voltar, ele era inconsistente, não era garantia não tinha totalmente, de recebimento. Não tinha uma segurança do... Não, era um documento de compensação. O governo, para isso, criou em 2002, em abril, o TED, Transferência Eletrônica Disponível. Que é cobrado. Cobrado. Em tempo real e irrevogável. Se eu errei. Independente da conta? Independente da conta. Se eu errei, mas era em tempo real. Então eu faço um TED, por que tempo real? Porque demora de 5 a 10 minutos. Não é online. É em tempo real, LGBTR. LBTR, ligação bruta, em tempo real. E aí, então, o TED era muito bom, mas também tinha o limitador. Qual o limitador? Só até às 15 horas, horário de Brasília, para você enviar. No caso aqui, é às 13 horas. E só também até às sextas-feiras. Então, havia uma... Final de semana, sábado, domingo. E o mercado ele tem se tornado muito dinâmico. Sim. A pandemia 24 acelerou horas, né? muito isso, né? Essa transação ponto a ponto, né? Entre fornecedor e cliente. Então apareceu o Pix. Na verdade, o Pix é uma tentativa já do Banco Central de introduzir um conceito de moeda virtual no nosso país. Isso vai acontecer. É o fim da cédula, na verdade. Moeda digital. Moeda digital. Tá? Então, ele tem uma série de vantagens. E nós não estamos falando aqui ainda dos bitcoins, não, que é outra coisa. Não. Né? Está falando bitcoins de dinheiro. É um modelo de moeda. Né? É uma moeda digital brasileira, regulado, porque essas moedas digitais, o Bitcoin, o Ethereum, o Litecoin não são regulamentadas. Nas nossas conversas aqui, você nunca citou bitcoins. Você não acredita? Você acha que não... Você não recomendaria? O que acontece? O Bitcoin... para você investir em moeda digital, você tem que ter uma série de cuidados, uma série de conhecimento. Porque o grande problema, no afã de ganhar muito dinheiro, e aí o mercado financeiro, Muniz, ele diz que eu não posso prometer juro para ninguém. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. E eu também não posso falar para você hoje quanto vai render o teu ativo, eu não tenho esse poder. Porque esse é o mercado que vai dizer. Então, o que acontece? O que é que o Bitcoin faz? Se a gente fala de lastro, é por causa do lastro? Não, porque a própria economia não tem lastro. Porque imagina só, qual é a moeda mais valiosa do mundo? É a Libra, não o dólar. Porque representa a riqueza do país. O dólar, digamos assim, é o mais comercializado. Exatamente. Mas não é o mais. Como, por exemplo, na moeda digital, o Ethereum é mais valioso do que o Bitcoin, mas a gente só conhece o Bitcoin. Então, assim, não é que eu não acredite, mas o problema é que tem muita pirâmide transvestida de Bitcoin. Tem gente respondendo processo em alguns presos. Inteiro, né? Muita gente. Então, assim, esse é o problema. Tá? Se você comprar um Bitcoin, você é igualzinho, você tem uma corretora, chama Exchange, você abre uma conta, então tem um caminho correto. Agora, qual é o grande problema do Bitcoin? Por exemplo, você tem uma conta, é blockchain, de você para mim, se você me vender, só nós dois temos essa informação. Se por um acaso eu conseguir perder a minha senha, eu não recupero nunca mais, eu perdi meu dinheiro. Que é isso? Eu perdi, é exatamente assim que funciona. É exatamente assim. E outra coisa, Muniz, ainda não é regulamentado... E onde vai para esse dinheiro? Porque o que é o blockchain? É um bloco, sobrepõe ao outro, você não sabe onde está aquela informação, tá? É assim que funciona. E assim, Muniz, ainda não está regulamentado. O que o governo federal regulamentou foi a cobrança de imposto de renda,
que não tem nada a ver com regulamentação da transação da moeda no Brasil. O governo regulamentou a moeda, só a cobrança do imposto de renda. Rodrigo Maia formou comissão para estudar o Bitcoin, a moeda digital, mas está paralisado, não voltou ainda. Então, o Banco Central, qual é o papel dele? O Bitcoin é uma moeda estrangeira, não é brasileira. Qual é o papel do Banco Central? Controlar o fluxo de capital estrangeiro. E ele está fora do Banco Central. E aí, em 2017, sequestraram os dados. E é por isso que não tem nenhuma segurança, então, exatamente. do Banco Central. Em 2017, sequestraram todos os dados do maior hospital de Londres. Como foi feito o pedido do resgate? Através de Bitcoin. Porque não tem como você rastrear a moeda. Ela é irrastreável. Tá? Quando você fala de lavagem de dinheiro, a lavagem de dinheiro tem 3 etapas: colocação, ocultação, que é apagar o rastro do dinheiro, e integração. Então você não tem como fazer isso com o Bitcoin. Ele é irrastreável. Depois passou para você é ponto a ponto. Então não tem como, ninguém controla isso. Tá. Vamos aprofundar mais para a nossa prática real do dia a dia. É sabido que a crise financeira obrigou o governo do Brasil a, digamos assim, compartilhar parte desse prejuízo. Né? Do jeito que os brasileiros estão pobres, o país também está mais pobre. Quem saiu perdendo mais nessa jogada toda, professor? Na verdade, assim, o governo ele teve que fazer o papel de casa, ele teve que sustentar isso. Como você falou, comprometeu drasticamente o nosso PIB. Né? Mais de 87% do nosso PIB está comprometido Produto Interno Bruto, exatamente, a soma de todas as riquezas. Está comprometida com a dívida pública. Porém, tinha que ser feito isso... Nós nunca vivemos esse momento. Não. Tinha que ser feito isso, porque assim, aqui em Rio Branco, tem um empresário que eu visitei hoje, ele teve que demitir na pandemia 57 pessoas. Mesmo o governo tendo dado um auxílio... E o problema maior é que ele não resolveu isso demitindo, porque ele vai ter que pagar a indenização. Exato, e é muito caro. Aí, mas o que acontece? Se ele não demite, cada mês que você recebe o auxílio, o funcionário ganha um mês de estabilidade. Daqui a pouco você não tem como demitir mais ele. Entendi. O auxílio vai acabar e você não tem como demitir o funcionário. Então, o Brasil saiu perdendo, a economia brasileira saiu perdendo de certa forma, e o brasileiro, de modo geral, o grande problema é que nós não aproveitamos as oportunidades. Por quê? Porque esse recurso, Muniz, muita gente gastou ele de forma indiscriminada. E assim, vai acabar em dezembro. E aí, você vai fazer o que da vida? Ontem eu vi uma reportagem, uma moça falando assim, o que eu vou fazer agora com R$300? Só que ela não recebia nada antes, passou a receber 600 e agora está reclamando que só tem 300. Então, assim, claro, a gente tem que entender o problema todo. Eu conversava ontem com o empresário, com o secretário da Fazenda, eu não concordo com sonegação de imposto. A sonegador e inadimplência são diferentes. Sonegação é uma coisa, inadimplência é outra. Inadimplência não é crime. Não é crime. Tá? Uma crise ou outra. Pode até parecer uma falta de competência, né, de criatividade, mas não é crime. E aí você pega, por exemplo, nós vimos exemplos aí, eu vi um exemplo, um Tocantins, de uma família com auxílio emergencial, montou uma marmitaria, começou a faturar 6 mil, depois estava 9 mil. Soube aproveitar o momento. Soube aproveitar. Então, algumas pessoas aproveitaram. A minha secretária, a nora dela, comprou um terreno de R$1.000, lá no bairro de Vazão, comprou madeira usada e fez uma casinha. Que a gente chama taperinha. Saiu do então, aluguel. Algumas pessoas souberam fazer, mas muitas pessoas foram influenciadas pela pressão social e pela falta de compromisso financeiro consigo mesmo. Porque se você pega esse dinheiro extra, você guarda ele para um momento especial. Então, o grande problema, Muniz, hoje nas finanças ainda, é essa compra por impulso. Eu tenho o dinheiro na mão e não tenho uma destinação específica para ela. Isso é algo que a gente herdou dos americanos, né? O consumismo exacerbado. O americano hoje consome um terço do que o mundo produz. Agora, eles são organizados financeiramente. Agora, tem um lado bom o consumismo, né? Tem. A economia, ela... Sim. Né? Então, assim, quando... Roda. O que a gente pode reclamar, né, do governo, você falando? A roda gira. Na pandemia faltou dinheiro. Eu falei aqui que não. Não faltou dinheiro. Se aumenta o consumo, o empresário vende mais e paga mais imposto, o Estado arrecada mais. Então, assim... Essa roda tem que funcionar. Tá. O governo teve que fazer um social para movimentar a economia. Mas aí ele gerou um problema econômico também, fiscal. Muito grande. O que pode ser feito para
ir amenizando aos poucos esse problema, aí nesse caso seria da União? Esse problema da União, eu acho que agora a União não tem como fazer muita coisa. A conta não está fechando. Não. Né? E aí o que acontece? Os estados vão ter que fazer o seu próprio cálculo. Os estados vão ter que fazer alguma coisa para aquecer a sua atividade econômica. Porque a União fez o que tinha que fazer. Fazer o que esses já estão todos quebrados, inclusive os das regiões mais ricas, que é o Sul e o Sudeste. O grande problema, Muniz, nós pegarmos muitas vezes, é que o Estado, de certa forma, ele em alguns momentos, ele acaba sufocando a galinha nos ovos de ouro. E ele tem meios para reduzir, às vezes, o imposto, e reduzindo o imposto, ele faz o quê? Ele consegue aumentar a atividade econômica. Você entende? Entendi. Então, porque se você reduz a carga tributária... Mas aí tem que ter um controle também Não, tem que ter um estudo, tem que ter um estudo de impacto de quanto essa... Como é que a gente pode falar? De quanto essa renúncia de receita vai impactar no orçamento. Se for algo que não impacte, muitas vezes não impacta tanto o orçamento do Estado, ministro, e o empresário ele vai contratar mais, vai investir mais. E ele tem que ter cuidado também para não cometer um crime, né? Com certeza, mas é difícil porque hoje, a gente está falando assim, né? Mas a nossa Fazenda ela não tem autonomia, porque tem um CONFAZ, esse conselho, todas as secretarias da Fazenda, elas têm que se envolver nisso. Você não pode fazer nada arbitrariamente. Você é um cara muito informado, inclusive sobre matéria financeira. Ontem o governo publicou um decreto regulamentando até dezembro a questão orçamentária e fiscal. Até que ponto isso é importante? Importante para que nós possamos saber, por exemplo, hoje o nosso Estado está no limite prudencial, né? Ou seja, o que é isso? Está gastando mais do que deveria com o pessoal, né? A conta é fácil, tu pega o gasto pessoal e divide pela receita corrente líquida. Fazer essa divisão tem que dar 49%. No AC está dando 57%. Mesmo que o Estado... Quase 10% mesmo que o Estado demitisse todos os servidores comissionados, terceirizados, reduziria 3%. 54% ficaria. Né? Então, assim, o Estado tem que ver uma forma de reduzir isso. Então, a questão dos comissionados não é problema. Não é problema. Então, quando o governador faz isso, ele está demonstrando que, olha, a gente tem um problema que não é agora, é herdado. Sim, tá? sim. E é um problema que tem que ser solução. Ou seja, a gente não pode gastar muito... Mas a solução não está no que você falou agora há pouco. Você faz uma renúncia fiscal pensando em melhorar a economia? Também, está nesse ponto. Porque a hora que cresce essa economia, esse problema é resolvido também, né? Está nesse ponto, né? Então, assim, tem outros fatores também que atrapalham um pouco. As situações precisam ser ajustadas. Agora é hora do Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público também ter paciência, né? Com certeza. Nada de dar uma canetada nesse momento, que seria cumprindo a lei, mas seria uma espécie de covardia também. As contas públicas são muito transparência, né? Engessadas, você não tem muita mobilidade. A gente não pode negar que esse ano, com a pandemia, veio muito recurso para todos os estados, né? Então, o que se vai aproveitar isso, vai ter um ganho político, a população, de certa forma, também ganhou com infraestrutura, né? Agora, esse recurso ele tem que ser destinado, também carimbado, é uma verba carimbada. Não pode ser movimentado para outra conta ali. Para encerrar, mês passado você esteve aqui e você definiu muito bem e me convenceu de que explicou os motivos pelos quais, em plena crise, tivemos mais empresas sendo criadas do que as dando baixa, pedindo falência. Você falou uma série de motivos, uma delas é a mudança de ramo, a outras é a formalidade, né? Pensando numa coisa maior. O quadro está mais ou menos assim ainda? Tá, o quadro está assim. A gente está partindo por um lado de empreendedorismo. De certa forma, a população ela entendeu isso. A gente viu que cresceu um pouco mais isso, essa gana por ter um negócio próprio. A gente perdeu um pouco mesmo. Deixar de ser empregado para ser empregador. Exatamente. É assim, Muniz. E cada vez mais, só para concluir, quando qualquer servidor olha para a questão previdenciária, regime de regime próprio, ele vê que a aposentadoria é algo que quem tem e quem não tem talvez não vai ter nunca. Então, não vale a pena você ficar no lugar ali só porque tem aposentadoria que talvez nunca chegue. Conversei aqui com o professor Alex Barros, especialista em planejamento e investimento financeiro. Foi um prazer, professor. Sucesso. Foi meu. Bom dia a todos. Depois do intervalo, eu volto para falar sobre sindicalismo. Rosana Nascimento, professora, presidente do Sinteac, eis a próxima atração. Até já.